E, para isso, convido a Adriele Marquezini, da Abria, Fernando Gabas, cofundador, CEO e cofundador da Academia Soul, Marco Laurea, consultor sênior da i2AI, Rodolfo Avelino, professor de cibersegurança do INSPER, e, para mediar, Jorge Stein, fundador da Pedagogia IA. Obrigado, Gui. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos. Uma alegria ter um público seleto de pessoas interessadas e interessantes em falar de regulação aqui, né? Eu acho que é um desafio especial falar mediar uma banca tão... Banca não, né? Uma turma. tão diversa, e num tema que está mudando muito rápido, né? E tão fundamental para a gente conseguir avançar no jeito que a gente está querendo avançar hoje em dia. Regulação. A gente optou por falar de regulação com diversos olhares. Tem uma questão macro, né, e eu acho que talvez vocês vão perceber aqui que a gente tem diversos níveis de amplitude de regulação aqui no painel, e tem um nível de regulação que diz respeito, por exemplo, a políticas educacionais e institucionais de escolas e faculdades. A gente vai falar com esse olhar, e eu acho que, nesse sentido, eu vou escolher começar com o Marco, que tem mais experiência, está mais envolvido com a regulação, eu acho que num nível maior, né? E a primeira pergunta que a gente combinou aqui é falar, Marco, como é que você conecta o teu dia a dia profissional com a questão de regulação e qual é o impacto que você já vê na sua atividade, no seu olhar para o futuro, com a situação que está hoje? Obrigado pela pergunta, pela oportunidade de estar aqui. Eu trabalho com inteligência artificial há quase uns 20 anos. Eu fui responsável por essa área na IBM, a área que chamava Cognitive Solutions, soluções com Watson, e depois eu tive algum envolvimento com a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que já foi falada, depois com a PBIA, com a E-Digital, e com a Estratégia Brasileira de Transformação Digital. E eu acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado com o tema regulação, né? Porque regulação a gente tem de olhar sob uma forma restritiva. E eu acho que precisa ter um balanço entre regulação e investimento. E é importante olhar as duas coisas juntos, né? E quando a gente fala de regulação, eu vejo uma regulação não só de inteligência artificial, mas de todo um ecossistema. O que a gente fala de inteligência artificial hoje é um conjunto de coisas que tem internet das coisas, mídias sociais, essas coisas não dá para olhar dissociado, né? E quando a gente fala de regulação, eu acho que tem que olhar a regulação do ecossistema inteiro, né? Você olha o poder que a inteligência artificial tem na nossa vida hoje, com a quantidade de decisões que o algoritmo toma para nós. E muito mais abrangente do que a educação, né? O algoritmo decide o que você vai ver nas redes sociais, baseado aí nas escolhas que você fez, na caracterização que ele fez da sua personalidade e tudo mais. Decide as músicas que você vai escutar. Olha o poder que tem o algoritmo do Spotify. Olha o poder que tem de recomendação do filme que você vai assistir. Ou seja, tem uma capacidade muito grande de moldar a nossa percepção do mundo quando a gente está falando. E não é inteligência artificial isolada. É inteligência artificial associada num contexto onde esses grandes grupos de mídias atingem bilhões de pessoas, numa escala que a gente nunca viu. Alphabet, Meta, o alcance dessas plataformas é enorme. Então, eu acho a regulação importante, embora eu não veja muitos aspectos associados especificamente à educação, mas eu acho que a regulação tem que ser vista com um âmbito maior de todo um ecossistema que a inteligência artificial está inserido. E quando eu falo de um balanço, e eu tendo a olhar tecnologia sobre um ponto de vista positivo, embora eu tenha várias preocupações com a inteligência artificial, quando a gente olha as pesquisas, falam que a IA vai trazer um ganho de produtividade da ordem de 20 trilhões a 30 trilhões, já tem quase 10 anos que fala isso. A gente tem empresas aí valendo 4, 5 trilhões, olha as Big Seven americanas, NVIDIA e tudo mais.
E, realmente, se isso acontecer, o Brasil ele quer surfar essa onda ou ele quer ficar para trás? Os primeiros estudos já mostravam que praticamente 80% a 85% desse benefício vai ser capturado por 2 países, Estados Unidos e China. A Europa já ficaria para trás nesse cenário. A América Latina, África e Middle East fica com arredondamento que não chega a 10%. Então, embora eu acho que tem aspectos de regulação que a gente tem que olhar, acho que a gente precisa buscar um balanço entre aquilo que a gente precisa fazer para investir para realmente capturar essa onda. Perfeito, obrigado. Interessante ponto de regulação, sim, é importante, mas talvez tenha outras preocupações a serem compostas nessa receita de o que a gente faz com isso hoje em dia. Muito bom. Talvez o Rodolfo também esteve envolvido em alguns esforços esforços formais de regulação. Contar um pouco para a gente também como é que você se conecta com o tema e como é que você vê. Obrigado, Jorge. O Marcos falou bastante coisa, acho que deu panorama, né? A gente tem uma questão muito desigual, né? Então, essa desigualdade, ela requer instrumentos para que, de fato, a gente consiga equilibrar. Então, além da academia, como você comentou, eu faço hoje parte do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que participa dessas ações que o Marcos falou aqui, desde a questão de estratégias relacionadas à transformação digital, a revisão das estratégias, sobretudo relacionadas à cibersegurança, o que a gente tem para o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O que nos resta, dentro dos 80% entre China e Estados Unidos, é o instrumento legal. A regulamentação ela acaba sendo um instrumento que, para nós, nesse momento, é um instrumento que pode trazer ali um pouco de um reflexo de menos desigualdade, né? Então, a gente vem tentando desenvolver ali um instrumento legal, né? Não existe um instrumento legal para a inteligência artificial. Então, existe um projeto de lei de 2023, que é o 2338, em que ali a gente tenta municiar ou garantir ali alguns aspectos, sobretudo relacionados aos impactos da inteligência artificial na sociedade, e também a questão da evolução, né, sobretudo do mercado nacional, mas também como é que a gente consegue a questão da soberania nacional, tendendo ou entendendo que a IA ela depende de dados, né? E os dados hoje também eles não estão sobre nossa soberania, muitos deles, porque diariamente a gente alimenta grandes bases de dados americanas, sobretudo, né? Então, a gente vem tentando garantir alguns direitos dentro desse grande cenário que, sobretudo, para a área da educação, ela está sendo cada vez mais degradada. Existem estudos que mostram que, de 2014 até 2024, o processo de criação de tecnologias e de ciência de inteligência artificial, eles saem da academia e eles ficam estritos nas empresas. Quem produz ciência de IA não são as universidades mais, são os grandes centros dessas grandes corporações. Então, a gente tenta, pelo instrumento legal, porque tecnológico a gente precisaria de máquinas, data centers de alta capacidade para, de fato, a gente conseguir produzir tecnologias soberanas. Não temos, não é uma exclusividade brasileira apenas. Boa parte do mundo não tem capacidade de produzir modelos, treinar modelos, e a gente tem que consumir esses modelos americanos e chineses, sobretudo. Então, a gente tem hoje um grande desafio em que o sistema educacional ele é fortemente pressionado por essas tecnologias e, em nenhum momento, a gente, como educadores ou instituições de educação, somos consultados para construir e evoluir essas ferramentas, né? Então, acho que a regulamentação ela acaba sendo um instrumento cabível nesse momento para que a gente consiga, de fato, ter um equilíbrio mais justo dentro do ecossistema da inteligência artificial. Muito bom. Ouvindo você falar, me ocorre duas coisas, né? Que o Marco falou uma questão importante de quem está usando, mas você começou falando de inclusão de quem não está usando, né? Como é que a gente garante uma regulação que consiga também chegar aos que não estão usando, mas também essa questão que é importante, não sei se a gente consegue trazer depois uma outra pergunta, eu vou pensar de como é que a gente está ouvindo as pessoas para fazer essa regulação, né? O processo de
escuta da sociedade, já considerando que grande parte dos detentores da tecnologia mãe por trás disso tudo está longe da gente e provavelmente com outros interesses, né? Falando em longe da gente, falando em China, eu ia passar a bola agora para o Fernando, para como é que tudo isso repercute na tua experiência profissional e na viagem que você fez agora para a China, né? Como é que, ouvindo, no fundo, a gente pode até falar, então você é o vilão, você foi para a China e ela é com os Estados Unidos que estão com todos esses poderio de oferecer e capturar o benefício disso tudo. Como é que o tema regulação aterriza na tua realidade, Fernando? Maravilha, obrigado, Jorge. Bom, antes de começar, eu ouvi uma frase essa semana que eu achei até curiosa, né, que dizia assim: os Estados Unidos inventam, a China copia e a Europa regula. E é um pouco do que a gente acaba vendo realmente na realidade, né? Não nesse extremo, mas tem um quê de verdade. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu sou o fundador da Academia Soul. A Academia Soul, para quem não conhece, a gente começou nessa área de educação há mais ou menos 11 anos e a gente trouxe ao Brasil um programa de educação socioemocional chamado Programa Compasso. É um programa que está presente em milhares e milhares de escolas no Brasil. São mais de 3,5 milhões de alunos, de usuários que utilizam esse programa ou os conteúdos do nosso programa. E esse sempre foi um pouco do meu foco nessa área de educação ao longo dessa última década, né, de tentar trazer um pouco dessas questões, não puramente acadêmicas, mas de desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento de consciência, essas questões emocionais, sociais, de empatia, de senso de coletividade, senso de responsabilidade, que eu acredito que por aí, ainda mais nos dias de hoje, né, com todo esse poderio tecnológico que a gente está vendo de inteligência artificial, mais do que nunca essa questão da consciência das pessoas, essa questão da ética, moral, passa a ser cada vez mais importante. Quando a gente fala de regulação na China, né, até há uns 2 anos, eu entrei nesse mercado de tecnologia, eu acabei investindo numa empresa, acabei comprando uma empresa e fundando uma empresa na área de tecnologia, a gente começou a trazer essa questão tecnológica para a educação também. E a gente desenvolveu uma plataforma de ensino adaptativo, com tutoria personalizada, com amplo apoio para o professor é sempre o centro do processo de tudo, com transparência, aí falando de regulação já, nessa questão da transparência, eu acho essencial saber o que está acontecendo ali por trás. Tem até um caso que eu estava lendo esses dias, que aconteceu, acho que na Finlândia. A gente fala muito de Finlândia, educação, nem gosto de falar, mas foi um caso específico e interessante, que eles, simplesmente pelo fato de aumentar a transparência dos dados, eles conseguiram diminuir os vieses algorítmicos que esses modelos têm, né? Então, foi um processo regulatório, e isso acabou trazendo muito benefício no desenvolvimento dos próprios estudantes. Então, é um exemplo claro da importância da transparência, inclusive como regulação, para a gente conseguir desenvolver isso. Um outro aspecto que eu vejo fundamental é a questão de proteção de dados, né? Privacidade. Falando da China especificamente, eu comentei até num painel de manhã, não sei se alguns de vocês estavam aqui, que eles focam em 4 aspectos fundamentais, como política pública, como essa questão regulatória, de como fazer esse letramento digital para todos os estudantes da rede pública na China. E nós estamos falando de centenas de milhões de estudantes e, obviamente, os educadores também, todo o corpo docente, discente das escolas. E eles trabalham em 4 aspectos que eu achei fundamentais. O primeiro é que eles educam as crianças desde pequeno para mostrar que a inteligência artificial alucina. Então, para a criança já não sair acreditando em tudo que está acontecendo ali. E, mais do ponto de vista regulatório, eles trabalham em outros 3 pontos que eu achei sensacional. O primeiro é a privacidade, para eles entenderem desde pequenos a importância da privacidade própria, a privacidade dos outros, do respeito às diferenças, do respeito às individualidades de cada um. Então, essa questão da privacidade é um ponto central dentro da parte de política da China. Outro aspecto, deepfake, né, toda essa questão de conteúdos falsos, que hoje em dia já nem se sabe mais o que é e o que não é. Eles têm aulas disso, inclusive, nas escolas, crianças de 11, 12 anos fazendo exercícios, mostrando realidades distintas, o que é feito por inteligência artificial, o que não é. E aí, curiosamente, é que ninguém consegue acertar, né? E até o educador até fala ali na hora, fala, puxa, tudo é feito por IA. E as crianças até dizem, não, isso é real, isso tá... E não era, né? Então, realmente, está muito difícil a gente acabar de descobrir. Aí, eu acho que precisava ter alguma questão regulatória para tentar identificar essas pontos, uma marca d'água, alguma coisa nesse sentido. E eles trabalham muito a questão também mais social, de todos os projetos envolvendo os AI, que eles usam uma expressão que eu achei sensacional, eles diziam AI for good. Então, utilizar a inteligência artificial para um bem comum. Então, esse senso de coletividade, esse senso de responsabilidade social, isso é algo que eles batem bastante. Então, apesar de eu não ser um especialista em regulação, não é minha praia, sou empresário, e, para mim, eu acho que regulação é um ponto que
Se não existir, é perigoso. E a gente viu casos disso. Acho que na Índia, recentemente, teve vazamento de dados, né, no vestibular deles lá. Foi um problema sério ali, causando justamente por não ter nenhuma regulação, não ter nenhum controle, não ter absolutamente nada. Mas eu acho também que o excesso de regulação, você inibe todo um crescimento, inibe um desenvolvimento, você bloqueia outras possibilidades. Então, achar esse ponto aí não é simples, é um ponto delicado, mas eu acredito que, partindo de conceitos como esse que eu comentei da própria China, que a gente viu lá, acho que a gente pode criar alguma coisa super relevante para aprimorar esse desenvolvimento, mantendo os safeguards, né, mantendo toda essa questão mais de segurança, privacidade, transparência, que eu acho essencial. Muito bom. E agora, de propósito, Chedrelli, por último, Olha só. porque é a expert em comunicação daqui. Então, como é que é? Porque uma coisa que apareceu no começo, né, é a regulação com a ideia de restringir. Mas tem uma parte importante que a gente, seja para garantir acesso, seja para orientar, né, uma coisa tão nova que está mudando tanto, né, a comunicação, seja para entender e depois disseminar isso, tem um papel fundamental. Conta um pouquinho como é que você está vendo essa questão da regulação e o teu papel no estudo. Olha só. Pessoal, boa tarde. Obrigada por terem ficado aqui, os resistentes. Obrigada, pessoal, por essa troca. É sempre um privilégio e um problema ficar por último, né? Um privilégio porque você aprende e não fala besteira, e um desafio porque como que eu vou trazer uma coisa depois diante de tantas explanações, né? Então, obrigada por ter direcionado a pergunta, Jorge. A comunicação bem feita, ela requer conhecimento, tanto de quem emite e tanto o intuito de ensinar aquele que recebe. Então, eu não me apresentei, né? Eu sou Adriele Marquezini, eu sou jornalista de formação, por isso que o Jorge comentou isso. Eu estou hoje como presidente do Comitê Futuro do Trabalho e Educação na Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a ABRA. Alguém aqui conhece a ABRA? Só alguém? Você lá que eu não... Nossa, gente, está tão escuro. São poucas pessoas, então, quem não conhece, eu convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais. A gente sempre compartilha conteúdo por lá e vocês podem conhecer um pouco melhor da associação, inclusive fazer parte do comitê, que o Jorge também está lá comigo. Estão todos convidados a entrarem na associação. E eu estou agora fazendo um mestrado em educação, onde eu investigo exatamente o impacto da IA nessas duas áreas, né? Bom, então, feito essa introdução, o que tem hoje é muito desconhecimento da IA, apesar disso já estar melhorando, né? Isso ter melhorado nos últimos anos. Eu, inclusive, fiz um estudo exploratório, né, para o meu mestrado, no começo desse ano, onde foi possível identificar que o medo que as pessoas têm de IA está conectado ao fato de elas consumirem passivamente conteúdo sobre IA. Então, elas ficam à revelia do que o algoritmo apresenta para elas nas redes sociais ou no YouTube, enfim, todos esses canais digitais. E como conteúdos que são mais sensacionalistas engajam mais, elas recebem mais esse conteúdo. E, ao receberem esse conteúdo mais sensacionalista, elas ficam com mais medo. Isso não é um serviço de compartilhamento de conhecimento, isso não ajuda a sociedade a criar um diálogo sobre IA. Então, você até questionou, né? Agora eu não sei quem. Acho que foi você mesmo, Jorge, falando sobre como é que está essa questão da audiência pública, né? Como é que o Congresso está ouvindo o mercado. Então, em 23, quando a gente teve a primeira edição, no primeiro texto da PL 2338, ela vinha extremamente restritiva. E eu concordo com o colega Fernando, que a regulação ela não deve ser proibitiva. Óbvio, a regulação ela é um instrumento riquíssimo de ordenação social. A regulação serve também... esqueci o nome, gente. Eu sou péssima de memória, por isso que eu trouxe minha cola. O Rodolfo. Por isso que o Rodolfo falou que ela é um instrumento importantíssimo de resolução, ou pelo menos diminuição de iniquidades, né? A gente tem que usar o sistema regulatório da forma que ele foi previsto, né, para ordenar a sociedade. Então, a primeira versão do PL estava assim, totalmente contra a inovação. Uma coisa é você fazer uma regulação dessa na Europa, que tem uma estrutura social, você tem que proteger aquela estrutura social e garantir o bem-estar da população. Outra coisa é num país que não tem e precisa se desenvolver, né? Então, são cenários muito diferentes. Então, nós da ABRE, a gente entrou com uma ação forte, né, de conversas e explicar para os parlamentares como estava aquele texto, quais eram os problemas, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas agora,
que voltou, né, para as discussões, o texto está na Câmara, e teve, inclusive, uma audiência pública que fechou recentemente, a Abra contribuiu para falar especificamente sobre a IA na educação. E é isso que eu trouxe minha colinha aqui, para não esquecer nada e falar para vocês. A gente contribuiu em 3 eixos, né? Uma é sugestão de uso, outra são cuidados, porque não é porque nós somos uma associação de IA que a gente só vai falar que a IA é boa, não. Nós temos que tomar cuidado, muito bem como os colegas colocaram aqui. E marco ético de governança. Basicamente, a IA pode ser uma ferramenta muito importante para ajudar na sala de aula, para ajudar a preparação dos professores, para aumentar a capacidade dos alunos. Só que, para que isso aconteça, o uso tem que ser direcionado para que não essa inteligência, ela não, essa solução, ela não substitua aquela atividade completamente daquela pessoa, porque a partir da repetição, é a partir do acerto e erro que nós criamos repertório. Então, ela não pode ser uma muleta. E é isso que a gente sugere. E, para que seja possível o bom uso, a gente precisa que a IA seja explicável, não pode ser aquela caixa preta. Por que chegou nesse resultado? Não sei. Aí vai, né, a gente, soberania, né, a gente vai perguntar para um LLM treinado com dados que não são brasileiros, quem inventou o avião? O que você acha que a IA vai responder? Foi o Santos Dumont? Irmãos Wright? Não vai responder que é o Santos Dumont. Então, a IA ela é treinada com dados. Os dados, eles traduzem cultura. Então, se a gente não entender que a gente, ao consumir IA, está consumindo outras culturas, a gente não vai conseguir atingir essa soberania e a gente não vai conseguir fazer uma comunicação efetiva. A IA ela é uma ferramenta, ela não pode ser considerada como um oráculo da verdade, né? No meu grupo do meu condomínio, o pessoal, eu perguntei para a IA, é isso. E daí? Exatamente. Alucina e tem os vieses, né? Então, de novo, regulação é importante, mas ela tem que ser usada de uma forma inteligente. Para isso, é preciso ouvir a sociedade. E eu acho que agora os parlamentares eles estão fazendo o papel deles. É óbvio que talvez a gente não consiga, né, a iniciativa privada não consiga tudo o que quer, mas faz parte da democracia, né? Cada um consegue um pouquinho e se sente representado para o bem de todos. Obrigado, Adriele. Bom ouvir você com esse olhar da comunicação e trazer os fatos do projeto de lei. Eu estava pensando aqui numa conversa que eu tive com minha filha, quando eu infringi uma lei de trânsito guiando numa rodovia. Eu estava indo rápido e daí eu reduzi de repente porque tinha um radar, né? E aí eu falei, desculpa pela brecada. Daí minha esposa sabia o que era, minha filha, que estava um pouco menor do que é hoje, falou, não, por quê, pai? Porque tem um radar. Para que serve o radar? Né? Ele controla a velocidade, que estava acima da velocidade. Aí eu falei, então não adianta nada, né, pai? Se vai a estrada inteira acima do limite e breca só no ponto de controle, tem alguma coisa errada. Né? Eu estou abrindo meus crimes de trânsito aqui. Quem nunca fez isso? Só para checar. Né? A questão é a seguinte, né? Quando a gente fala de regulação, a gente está falando de um ordenamento e está falando também, teria que falar de um certo controle. Né? Só que assim como eu assumi aqui publicamente, até tem no YouTube, não pensei nisso, né? Posso sofrer consequências mais sérias do que eu pensava nesse auditório aqui. Mas, enfim, talvez só a regulação não basta. Não baste. Né? Então, da experiência de vocês, do que a gente está vendo, seja na educação, mas não necessariamente pensar na educação, mas pensa no nosso uso mesmo, né? Na família, na profissão, nos colegas de trabalho, eventualmente nos líderes, nos liderados, essa coisa que a gente chama de shadow AI, que acontece muito nas empresas, que as empresas não regulamentam, né, e pensando numa esfera mais restrita de ordenamento, de diretrizes, mas está todo mundo usando de alguma maneira, e a gente não tem controle. Né? O que a gente pode pensar, né, o que vocês pensam assim, de bate-pronto, como é que a gente pode reforçar a regulação em aspectos não regulatórios? E estamos falando o que você falou, Adriele, é cultura. Né? E aí eu apelo bem desculpa a pergunta surpresa, mas pelo bate-pronto de como é que a gente tem que pensar indo além da regulação. Porque, no fundo, a realidade das escolas, também a maioria das escolas e faculdades, isso acontece. Vai ter uma diretriz, vai ter uma regulação, seja federal, estadual, mas tem organizacional também,
mas como é que a gente pode pensar indo além da regulação? E essa eu jogo para cima. Tem alguém com vontade de responder essa? Eu posso responder de uma maneira até básica, né? Mas é uma maneira que eu vejo que talvez seja mais indicada, talvez não seja a única forma, nem solução completa, mas é algo que certamente vai fazer a diferença. Se a gente educasse as crianças e os adultos sobre essas questões de inteligência artificial, de como usar, quais são os problemas de vieses, de falta de transparência, de você subir os dados se tornam públicos, de educar sobre o fato de ela alucinar, questão de deepfakes, questão da privacidade. Acho que tem muita coisa relacionada à educação, inclusive no sentido de aprender a usar aquilo melhor, que faria uma diferença muito grande, sem necessariamente ter que partir para um viés mais regulatório ou mais radicalmente proibitivo nessa história. Então, a gente tem visto em alguns lugares, alguns países, na Rússia, teve um exemplo clássico também, que tentaram proibir, censurar, colocar censura, não pode usar. Foi um caos, foi uma coisa assim, piorou absurdamente o desenvolvimento dessa questão, justamente por, em vez de educar para usar corretamente, aquilo foi tentado proibir. Então, eu vejo que a educação, no final das contas, é o único caminho para a gente conseguir resolver isso sem precisar proibir, mostrando sempre como usar, os impactos que isso pode causar, pensando sempre no bem coletivo. Então, nessa junção, eu entendo que a gente consegue ter um grande desenvolvimento do potencial positivo da inteligência artificial, minimizando os riscos que, obviamente, existem, como tudo que a gente faz na vida. Me permite complementar aqui. E regulação é um negócio complexo, né? Porque você olha, até o exemplo que a gente teve, né? A gente usa plataformas que a maioria delas foram criadas nos Estados Unidos, agora tem umas chinesas, né? E como foi comentado aqui, o treinamento dela foi feito com dados que não são dados brasileiros. E a gente tem zero influência sobre isso. Infelizmente, o que a OpenAI usou, o Google, para treinar o Gemini, é cultura americana, europeia, e vai ser assim, a menos que a gente desenvolvesse e treinasse nosso próprio modelo. Aliás, nós já demos sugestões de fontes de dados brasileiras que podiam ter sido incorporadas nesses modelos e não foram. Mas quando a gente fala aqui do que talvez a gente pudesse fazer, né, a Adriele falou do futuro do trabalho com IA, e isso vai exigir novos skills, porque, na maioria das vezes, essas ferramentas não substituem o humano, não substituem o professor, mas elas mudam a forma como a gente realiza uma tarefa. Então, a gente está preparado para realizar, junto com o IA, essas tarefas? A gente está olhando quais seriam as competências que a gente deveria ter para poder usar melhor essas ferramentas, que esse era um debate que a gente devia estar fazendo, né? Tão importante quanto a regulação é a gente estar preparado, e aí tem muito da literacia digital, que se falou aqui, da preparação para os professores, para poder preparar essas pessoas, para requalificar as pessoas, né? Nós falamos de deepfake aqui, eu não sei se todos vocês têm ideia, quando a gente fala de aplicações de IA generativa, hoje existem mais de 40 mil aplicações. E já foi comentado aqui, surgem 200, 300 delas de qualquer dia, todos os dias. Eu mantenho um mapa mental das aplicações mais usadas, eu atualizo esse mapa mensalmente, e eu incluo mais ou menos umas 15 ou 20 ferramentas e removo umas 15 ou 20 ferramentas todo mês. Nós falamos aqui de deepfake, mas você hoje, com um vídeo de 2 ou 3 minutos, que poderia ser o vídeo dessa gravação desse painel, é suficiente para clonar a minha voz e é suficiente para clonar a minha imagem. Eu não tenho nenhum controle sobre isso. E não é uma ferramenta que está escondida. Você pega o ReiGen, coloca esse vídeo e você vai ter um avatar clonado e você vai ter a clonagem da voz. As pessoas estão preparadas para entender, né? E aqui, acho que no painel anterior se falou isso, vai ser um ano de eleição, o ano que vem, para entender que você cria informação convincente, de forma muito fácil hoje em dia, precisando de muito pouca coisa. A minha voz clonada, ela não consegue ser identificada pelo WhatsApp, se você ouvir. Se alguém passar essa voz para minha esposa, para os meus filhos, eles vão achar que sou eu que estou falando. Ela está num nível de qualidade desse nível e você não precisa mais de horas para você gerar essa clonagem. Você gera essa clonagem com 2 minutos de áudio, com 1 minuto de áudio. Então, a gente tem a percepção do quanto evoluiu, o quão rápido evoluiu essas ferramentas, para que as pessoas estejam preparadas para isso? Deixa eu tossir, que é difícil aqui. Ouvindo os colegas aqui, eu estava pensando que, assim, o discurso,
com relação à regulamentação da IA, ela vem muito na questão da inovação, né? Ela vai barrar a inovação e tal. Aí, fico pensando, né? Assim, o quanto o Brasil, ou qualquer outro país fora do eixo americano e do eixo chinês, consegue inovar dentro da IA. Eu não consigo perceber ainda como pesquisador e como um ativista dentro das questões do direito digital, né? Aí, se a gente parar para pensar a nossa capacidade de inovação ou a nossa capacidade de usuário, vamos regulamentar num prisma de usuário de IA ou de produtor de IA. Se for produtor, eu tenho muitas dúvidas se, de fato, a gente tem a capacidade de produzir ao invés de consumir APIs de IA das grandes corporações. E aí, quando fala de IA, e aí, gente, me perdoem, eu sou cientista da computação como formação, mas a minha carreira de mestrado e doutorado foi para Ciências Humanas e Sociais, justamente para olhar esses problemas. Aí eu vou falar viés, assimetria de poder, entre outras questões que a IA está colocando como desafio para a sociedade. Então, se a gente pensar numa regulamentação técnica, estamos danados. Estamos danados. Mas eu preciso chamar a atenção que a regulamentação ela tem que ter um outro olhar, não só técnico de inovação, é de direito humano, né? Do impacto que ela tem na sociedade, de como ela está conduzindo todos esses vieses que a gente já está tratando aqui. Então, eu tenho que olhar a regulamentação por esse lado. As ferramentas que a gente vem utilizando de tecnologia na educação, desde a pandemia, são impositórias, são impositivas. Em nenhum momento a gente participa da formulação de como essas tecnologias podem empoderar o professor dentro da sala de aula. Então, regulamentação é necessária. E aí, equilibrar, eu tenho muitas dúvidas no que equilibrar. Porque quanto que a gente vem sofrendo aí de pessoas com problemas assim, psíquicos, né, ou outros problemas que a IA está causando e fazendo com que essas pessoas confiem sem, assim, de uma forma muito, assim, diria, preocupante, né? As pessoas confiam na IA, né? As crianças estão buscando a IA como uma questão psíquica, né? De um auxílio psicológico. Cara, isso é muito problemático. Então, como a IA está sendo colocada dentro das bets, né? E os problemas que a gente está tendo de vício ampliados. Então, é fundamental a regulamentação, não somente nesses aspectos que eu já estou falando de poder, mas também dentro do nosso autonomia e a nossa soberania como um educador dentro de sala de aula, como um formulador de currículo e de políticas públicas educacionais. Sobrou para mim, Dino. Não, Posso falar? fica à vontade de falar ou não. Eu quero falar. Tá Porque estava até me coçando aqui na cadeira. Por favor. Porque quando a gente vem para um painel desse, né, a única certeza é que a gente vai sair com muito mais perguntas do que respostas, né? O que eu acho maravilhoso. Acho que é para isso que a gente se reúne. Se fosse para a gente ter as nossas, solidificar as nossas certezas, não valeria a pena a troca, né? Então, é engraçado como eu consigo concordar com todo mundo. Assim, tudo que vocês falaram. E quando a gente fala de regulação, né, a gente está falando de garantir acesso, enfim, de redução de iniquidade. Então, todo mundo aqui está de acordo que a educação é um direito do cidadão e um dever do Estado, certo? Alguém aqui acha que não? É isso que diz a nossa Constituição, né? O governo tem que prover educação para todo mundo. Só que a gente está falando de um país, gente, onde mais de 1.400.000 crianças não, alunos, estudantes não têm água potável na escola. A gente está falando de... Eu sou muito ruim de memória, por isso que eu falei que eu trouxe aqui a minha colinha. São mais de 2.000 escolas de educação básica que não têm eletricidade. Então, veja o tamanho do problema que a gente tem. A gente está falando aqui sobre democratização de acesso de IA, de tecnologia, de oportunidade para todos. E, sim, a IA ela pode ajudar em muitas coisas, a depender do uso, a depender de como a gente construiu o entendimento sobre a tecnologia na nossa sociedade. Só que, como a gente fala sobre isso, enquanto 440.000 estudantes não têm banheiro na escola, não tem um banheiro, gente.
Então, como que a gente vai falar que a tecnologia vai democratizar acesso se a gente não está fazendo o mínimo? Então, sim, a gente tem que olhar para as oportunidades que aí atrás, mas a gente tem que também olhar para os problemas que vão impedir, inclusive, que qualquer regulação que venha consiga fazer as coisas, consiga cumprir a sua função de garantir o acesso a todos e garantir proteção a todos. A gente já não está garantindo hoje. Então, não podemos fechar os olhos para isso. Então, eu até me perdi da pergunta, falei o que me deu vontade. Mas tem um dado que é muito importante, assim, que para olhar para a educação, que é, em 1969, quando o Peter Drucker lançou o livro... agora eu não estou lembrando. É muito chique, né? Não estou lembrando o nome em português. Ai, que ridículo. Também? Agora eu não consigo nem lembrar o inglês. Uma era de descontinuidade, quando ainda a disrupção, a palavra não tinha entrado na moda. Ele estava usando descontinuidade, onde ele fala sobre a nascente indústria da informação, que é baseada nos computadores, e como a informação viraria um elemento que alimentaria todas as outras grandes indústrias que ele previa, né? Eram 4 indústrias que iam despontar, inclusive ele acertou 3, um gênio. Ele previu a internet, enfim, previu várias coisas. E uma coisa que ele falou é que assim, essa informação, o acesso fácil à informação, faria com que a gente construísse a sociedade do conhecimento. E, na sociedade do conhecimento, o que era entendido no passado como conhecimento, que é a pesquisa pela pesquisa, o desenvolvimento intelectual, e tudo isso viraria dado. E o conhecimento se tornaria o dado, a informação, em ação prática e produtiva. E a gente ainda está discutindo educação, né, a base da educação, né, claro, não numa instituições privilegiadas como a gente está aqui hoje, mas a gente ainda transmite dado. E quando a gente só fica na transmissão de dado, aí como que a gente vai falar que aquele estudante vai se diferenciar quando ele chegar no mercado de trabalho, se toda a base de estudo dele é baseada em acúmulo de informação? Ele não precisa acumular informação para se diferenciar. A informação está disponível. Como ele vai usar essa informação, como ele vai conectar esses dados e gerar repertório para que ele consiga agir a partir de uma visão mais ampla do que ele tinha sem acesso a esses dados. Então, enfim, não sei como fazer, gente, está aí o nosso desafio. Muito bom. Estou vendo o nosso tempo aqui, a gente está quase estourando, mas fazer uma provocação aqui. De tudo que a gente falou, assim, eu peguei um fio condutor que regulação não basta. A gente precisa de algo mais, né? Regulação ajuda, mas não resolve. A gente precisa regular, mas a gente precisa de algo mais, que é por isso que a gente está aqui. E está todo mundo pensando e motivado em transformar a educação nesse novo... Já precisava transformar antes, agora, nesse novo contexto, com esses novos vetores, positivos ou não, de inovação que a gente tem, é mais crítico. Então, vou fazer um convite para vocês de falas rápidas, finais, de o que vocês não podem sair daqui sem falar, depois de ter ouvido isso daqui. Agora... Querem que eu comece? Vocês não estão cansados de mim? Eu queria tanto pensar um pouquinho mais. Tá bom, então começa por Vou falar isso. Pensar. A gente tem que reaprender a pensar. Porque o nosso tempo ele foi cooptado, né? É para ser rápido, né? A gente tem que aprender a pensar. Não vou me alongar. Eu vou dar só 2 exemplos, retomando o que eu comecei a falar, que a gente tem que olhar a IA sob um panorama mais abrangente, né? A gente falou do problema de pessoas viciadas aí e tal, com as redes sociais, mas uma consequência de nós mesmos, que a gente gosta do conteúdo. O conteúdo que viraliza é o conteúdo extremo, seja o gatinho fofinho, o cachorrinho, ou o assassinato, o sangue, é uma característica nossa. E eu vi aqui nesse evento algumas considerações. Será que as pessoas vão perder a capacidade cognitiva pelo fato de estarem usando uma ferramenta para escrever e tudo mais? A gente tem uma preocupação mais abrangente que essa, que é esses múltiplos estímulos que a gente recebe, curtos, o impacto que isso está trazendo, não só no nosso cérebro, mas no cérebro de pessoas que se formaram nesse mundo, que não conseguem prestar atenção mais de 1, 2 minutos em tema nenhum, que o vídeo de 10 minutos ficou longo e passou a ter um vídeo de 2 ou de 1 minuto, e a música que tinha
5 minutos, virou 3 minutos, quais são os impactos que isso vai ter? Um professor vai ter que dar aula para a gente que não consegue prestar atenção mais de 2 minutos em tema nenhum, independente de IA, independente do que IA vai afetar o quanto está escrevendo. A gente pode expandir essa preocupação para o impacto que isso está causando no cérebro das pessoas? Para mim, a discussão é muito maior do que IA. Obrigado. Eu vi uma pesquisa outro dia mostrando como as pessoas aprendem. 70% do aprendizado está no workflow, está no fluxo de trabalho. Eu trabalhando e fazendo as coisas, mão na massa e tal, um projeto, uma ação, uma tarefa, qualquer coisa desse tipo. 20% em interações sociais. Então, conversando com o colega, conversando com os colegas, conversando com os amigos. E 10% somente na educação formal. Né? E aí a gente vê isso de um lado, né? E a gente tentando, na educação, ajustar e tal, até porque eu também considero, eu disse isso há pouco, né, que a base de tudo isso tem que ser feito na educação básica mesmo, dar toda essa base, essa formação, principalmente esses valores mais éticos e morais, de consciência das pessoas, para saber usar tudo isso. Eu acho que esse é um ponto crucial nessa história. Mas, por outro lado, a gente está num mundo que é muito difícil prever o que vai acontecer daqui a pouco. Né? A velocidade que tudo acontece, principalmente nessa área de desenvolvimento de AI, os trilhões investidos, as empresas falam de investir trilhões como se fosse investir $1.000. Né? Vou montar um data center de 1 tri. Vou montar um data center de 1,5 tri. Vou montar... Esquece que o PIB do Brasil é 2 tri. A gente está falando de empresas de AI, várias delas. O NVIDIA bateu 5 trilhões, são 2 vezes e meia maior que o Brasil. 2 anos e meio de produção de todos os 210 milhões de brasileiros para poder comprar essa empresa. A NVIDIA vale mais que a Suíça, hoje em dia. Você compra a Suíça inteira, terras, empresas, o que você quiser, com o valor de mercado da NVIDIA. Então, é um mundo muito esquisito, é um mundo muito diferente, é um mundo de muita disrupção o tempo inteiro. E o meu chamado aqui, para concluir, que eu já me estendi, desculpa, é voltar aos valores humanos, porque isso é algo que nunca vai deixar de existir. Então, quanto mais a gente cultivar esses aspectos, mais consciência a gente vai ter para saber tomar as decisões corretas. Obrigado. Esse é o tempo que me resta? Não, pode gastar. Para minha defesa, eu peguei com 3 segundos. Não, estou brincando. Eu acho que a gente, como educadores, educador, temos que utilizar, assim, é uma realidade, enfim, mas tentar trazer questões mais reflexivas e críticas no uso dessas tecnologias. Eu acho que esse vai ser um ponto muito importante para nós educadores e também consumidores de tecnologias, a capacidade de argumentar o porquê de utilizar, como utilizar e os impactos, sejam eles cognitivos, se eu vou perder ou não. Então, tudo isso a gente tem que resolver como sociedade, assim, temos que discutir. Não é um problema simples,